Olá, meu nome é Alessandro Trovato e você está assistindo mais um vídeo que estou publicando no meu canal do YouTube, dessa vez a respeito de validação dos dados no Excel. Esse recurso se dá o nome de validação. Toda vez que você quiser restringir o conteúdo de uma célula para que o usuário não digite qualquer informação, você pode então utilizar a validação de dados. A validação em si é bem simples. Vou começar explicando de uma forma bem simples como utilizar o recurso e depois vou aumentando gradativamente aí as suas funcionalidades. Primeiro passo, vou carregar aqui o Excel. Na descrição deste vídeo no YouTube você encontra o link para downloads dessa planilha de gabarito com os itens que vamos trabalhar. Primeiro passo, a validação de dados ela pode ser feita por uma quantidade de caracteres. Se você quiser, por exemplo, que alguém digite numa célula apenas as siglas do estado, você sabe que as siglas elas podem ter no máximo 2 dígitos. Podemos então clicar na célula que desejamos validar. Isso é muito importante. Você deve selecionar a célula que deseja aplicar a sua validação. Essa validação pode ser feita para uma única célula, para um conjunto de células, para uma coluna inteira, para uma linha inteira, para a planilha inteira. Essa validação, por exemplo, de unidade federativa, que é a sigla do estado, é a mais comum de você encontrar em planilhas. Geralmente a pessoa escreve por extenso ou deixa em branco. Para fazer essa validação, então, vamos clicar nesta célula, na célula B3, clicando na guia Dados, na galeria Ferramentas de Dados, você vai encontrar o comando Validação. Um clique sobre o botão abrirá essa caixa de diálogo, permitindo a você selecionar então as configurações. Outro detalhe importante, desde a versão 2003 do Excel, desde 2007, a forma de acessar a validação é esta. Não mudou-se absolutamente nada no recurso de validação nessas versões. Então, se você usa o 2007 ou usa o 2010, vai conseguir fazer essa mesma validação. Se você é um usuário da versão 2003 do Excel, se eu não me engano, está no menu Dados a possibilidade de fazer a validação. Eu já não tenho mais a versão 2003 instalada aqui no meu equipamento. Vamos lá. Nas configurações de validação, você pode escolher o que quer permitir que a célula aceite. Por padrão, a célula está configurada para aceitar qualquer valor. Se clicarmos nessa caixa de seleção, eu posso definir então que eu quero limitar agora pelo comprimento de texto. Toda vez que você escolhe um critério de validação, essa parte da tela será atualizada, permitindo a você formatar. Eu posso escolher então, posso limitar que os meus dados estejam entre dois valores mínimo e máximo. Eu posso dizer que ele não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor. São critérios que vão ser utilizados na validação da minha informação. Como eu quero que os dados, eu quero que tenha no máximo 2 dígitos ou 2 caracteres, é menor ou igual a 2. Eu estou dizendo para o Excel que eu quero que esses meus dados tenham um comprimento menor ou igual a 2 caracteres. Vou pressionar aqui o botão OK. Por enquanto, não mudou nada. Mas se você tentar digitar, por exemplo, São Paulo e pressionar o Enter, esse erro vai ser exibido. O valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nas células. Essa é a clássica mensagem de erro quando você insere um valor não permitido numa célula. Se tentarmos agora digitar São Paulo através da sigla, você vai ver então que ela vai ser digitada sem problemas. Você pode então limitar a quantidade de caracteres que um campo vai permitir. Essa mensagem de erro que você viu, ela é muito ruim, pois ela não mostra muitas informações para o usuário. E mesmo assim, eu posso passar informações para o usuário do que ele deve digitar no momento em que ele clica para a célula. Se entrarmos novamente em validação dos dados, você vai ver que além destas configurações, nós temos duas abas. A primeira é chamada mensagem de entrada. A mensagem de entrada é uma mensagem que mostra ao usuário o que ele deve fazer nesta célula quando ele posicionar o cursor ou clicar sobre ela. Vamos dar um exemplo aqui, título, orientação, mensagem de entrada. Digite a unidade federativa ou a sigla do estado com dois caracteres. Pronto. Se pressionarmos o botão OK, você vai ver então que esta informação agora aparece para o usuário assim que ele clica na célula. Se nós clicarmos fora da célula, esta informação desaparece. Se clicarmos uma vez, então a orientação é exibida. Isso é muito útil para o usuário saber o que ele tem que fazer quando posicionar o cursor em uma célula, por exemplo, para preenchimento de um formulário. Se voltarmos novamente lá em validação dos dados,
Nós vamos encontrar agora alerta de erro. Se clicarmos sobre alerta de erro, há 3 formas diferentes do Excel validar os dados da sua célula. A primeira é o estilo parar, onde o valor inválido não entra de qualquer maneira, que é o que nós fizemos agora. Eu não consigo entrar num valor que tenha mais do que 2 dígitos. O tipo aviso ele é diferente. Ele permite a você aceitar ou não se o valor inválido vai ser aceito pela célula. E o tipo informações, o Excel simplesmente avisa, olha, tem uma informação errada, mas ele aceita a entrada. Vamos tentar aqui primeiro com o tipo parar. Título, eu vou colocar aqui, erro. Mensagem de erro relacionada à validação. Para mostrar esse erro, o usuário tem que ter digitado mais de 2 dígitos para a sigla. Então, vou colocar, você digitou mais do que 2 dígitos para a sigla do estado. Quando pressionar o OK, veja que se você tentar agora escrever novamente na célula, acima de 2 caracteres, a mensagem de erro é mais amigável para o usuário, informando a ele que ele digitou um número, mais de 2 dígitos para a sigla do estado. Perceba que eu não consigo inserir essa informação de jeito nenhum. Se nós trocarmos aqui a validação de dados pelo tipo aviso e pressionarmos OK, você vai ver que, se eu digitar uma informação inválida, o Excel avisa, olha, você digitou mais do que 2 dígitos, quer continuar? Se eu disser sim, ele então quebra a regra e permite a inserção do valor na célula. Por último, se usarmos o tipo informações e pressionarmos OK, ao digitar dados maiores, o Excel simplesmente vai avisar, olha, você digitou mais do que deveria. Perceba que ele já insere automaticamente os dados na célula. O importante, então, é que você veja que tipo de bloqueio que você quer fazer para a célula. Normalmente, eu utilizo o estilo parar para evitar que realmente entrem dados inválidos para a minha célula. Muito simples, não é? E como eu valido números? Se eu quero que uma célula tenha apenas números, eu posso aplicar outra validação de dados. Dessa vez, nas configurações, eu vou permitir que apenas números inteiros ou decimais entrem no valor. Eu posso ainda permitir que esse número inteiro seja no mínimo maior do que 0. Se for menor que 0, ele não deixa. Se eu der um OK e tentar digitar aqui um número negativo, observe que o Excel não vai deixar a informação ser acessada, gravada na célula. Você pode também, vamos validar agora, posso dizer que o número não está entre 2 casas. Esse número, então, ele não está entre 10 e 20. Bom, se digitarmos o número 1, ele vai entrar normalmente. Se digitarmos o número 11, ele não vai permitir porque ele está entre 10 e 20. Note que existem diversas regras que você pode aplicar. Você também pode validar datas. Se você quer obrigatoriamente que uma célula ou uma coluna inteira só tenha datas, você pode validar e permitir que este campo tenha datas. Você pode até definir que seja, no mínimo, maior do que a data atual. É maior ou igual à função hoje do Excel. Colocando OK, vamos colocar aqui que ele vai dar um erro, pois não é uma fórmula. Igual hoje. Se dermos um OK, prontinho. Se eu tentar colocar a data de hoje nesta célula, você vai ver que ele vai acertar sem problemas. Se eu trocar a data e colocar a data de ontem, ele já não deixa também. Amanhã, esta célula vai continuar validando sempre a data atual. Por listas também é um recurso interessante. Então, vamos aprender 3 formas diferentes de validar por listas. A primeira, eu vou escrever aqui 2 valores, sim e não. Digamos que aqui tem uma pergunta se a pessoa fuma. Fumante? Eu precisaria dizer sim ou não. Nesse caso, eu vou clicar na célula e quero que apenas esses 2 valores sejam exibidos para o usuário escolher. Eu não quero que o usuário, por exemplo, escreva a marca do cigarro que ele fuma. Eu não quero que ele escreva há quanto tempo ele fuma. Eu quero simplesmente que ele responda sim ou não. Para isso, vamos validar os dados e vamos permitir agora um tipo lista. E esse tipo lista vai usar um menu suspenso de seleção na célula. Esse item precisa estar marcado para que aquela caixa de seleção apareça. A nossa fonte, eu vou clicar nesse botão de captura e vou indicar essas 2 células. Prontinho. Se eu der um OK,
e já está pronta a nossa caixa de seleção. Fumante, eu posso escolher entre sim e não. A desvantagem de usar esse método, primeiro, é que se a pessoa vier até aqui e alterar os dados, por exemplo, por tabela, e se eu selecionar agora esta caixa de seleção, você vai ver que o não desapareceu e entrou agora a palavra por tabela. Isso é ruim porque você pode também manipular essas linhas, digamos que apagando uma linha sem querer e uma informação da lista desapareça. Você até pode ocultar esta coluna, veja só, para que a informação não fique visível para os usuários, mas mesmo assim ainda correndo o risco de alterar a planilha e apagar um valor de validação. Para isso, então, há outra forma que pode ser utilizada. Você pode criar células nomeadas para fazer esse tipo de filtragem. Vou dar um exemplo agora. Vou aqui na Plan 2. Temos aqui uma lista de departamentos. Vou criar uma lista simples, veja só. Eu vou selecionar apenas os dados, vou chamar essa lista de departamentos e vou pressionar Enter pela caixa de nome. A caixa de nome é um recurso que você utiliza justamente para atribuir nome para células. Eu selecionei os departamentos e atribuí o nome de departamentos a elas. Bom, como eu valido agora esta minha segunda lista? Eu quero listar os departamentos de uma empresa. Clico sobre a célula, dados, validação. E na sequência, vou escolher aqui no tipo lista. Muito importante você não esquecer de colocar agora no nome da fonte o sinal de igual antes da palavra departamentos. Se você não lembrar o nome da célula que você utilizou, o nome que você criou, pressione a tecla F3 para que a caixa de seleção de colar nome seja exibida. Vou dar um OK e pressionar OK. Você agora vai encontrar a lista de validações aqui funcionando perfeitamente, veja só. Agora um pequeno detalhe. Se você copiar estas duas listas para outra planilha, veja só, eu vou copiar isso aqui na Plan 3. Se nós tentarmos utilizar essas listas de validação, observe que a segunda está funcionando normalmente. A primeira, não, porque não existem valores aqui lançados do sim e não. Quando você utiliza um nome para a lista de validação, esse nome é válido para todas as planilhas da sua pasta de trabalho. Então, é um método muito melhor você utilizar listas nomeadas. A terceira forma é você escolher digitar os valores que você quer validar na própria validação. Observe, eu quero aqui colocar os estados civis. Estados. Vamos colocar aqui situação. Se a pessoa é casada, se ela é solteira. Clicando na célula novamente, vamos validar os dados e novamente vai ser de um tipo lista. A fonte não foi criada. Nós vamos criar a fonte diretamente dentro do campo de validação. Vão se chamar as opções casado e casada, separando por ponto e vírgula cada uma das opções. Solteiro, solteira. Viúvo, viúva. Vou deixar aqui. Prontinho, só esses três. Quando pressionar o botão OK e selecionarmos a lista de situação, você vai ver então que os três estão aparecendo. Se você copiar esta lista para qualquer pasta de trabalho, não só essa que nós estamos aberto, mas uma pasta de trabalho nova, com certeza ela vai funcionar, pois a validação foi feita diretamente na célula. A desvantagem desse método é que você não consegue escrever muitos valores neste campo. Fica cansativo e sujeito a erros. Se você vai utilizar listas grandes com muitos valores, dê preferência para utilizar esta forma. Outro detalhe bem interessante que você vai encontrar, eu tenho um vídeo no YouTube permitindo a validação de dados com a função desloc no Excel. A função desloc permite que a sua lista cresça dinamicamente. Você pode então fazer com que esta validação se torne dinâmica. Se eu adicionar um novo departamento aqui, por exemplo, vamos colocar departamento de rádio e TV. Muito bem, ele não vai aparecer na lista de departamentos. Só vai aparecer aqui na lista de departamentos aqueles que faziam parte da seleção original do departamento. Veja só, que ia até a célula A7. Para poder fazer essa lista, para poder fazer esse incremento desse valor automaticamente, nós teríamos que fazer uma pequena mudança na planilha. Veja só.
Eu vou deixar também na descrição do vídeo, aqui na parte de baixo, o link para a aula do YouTube, onde você pode aprender a utilizar a função deslock nessas situações. Vou fazer uma demonstração rápida apenas para completar o conteúdo sobre validação. Dessa vez, nós vamos subir até aqui e remover a validação desta célula. Pronto. Antes de fazer a validação, nós vamos criar uma faixa nomeada de células. Ela vai ser, veja só, eu vou clicar aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e vamos criar uma nova, chamada underline Departamentos Ativos. No campo inferior, aqui em Refere-se, nós vamos escrever aqui a função deslock, abro parênteses, a partir da célula 2, eu não quero que ele desloque nenhuma linha e nenhuma coluna a partir da posição original. Em seguida, esta lista vai ter quantos valores? Vai ter os valores definidos pela função conteValores de todos os valores da coluna A, subtraindo o título, por isso esse -1 na fórmula. Ponto e vírgula, o último argumento da função deslock é a largura dessa minha matriz, ela vai ter apenas uma coluna. Esse é um item constante que você deve tomar cuidado. As listas de validação não podem ter mais de uma coluna. Fechando parênteses, não esqueça de fechar o parênteses da função conteValores, pressione OK. Prontinho. Se eu entrar agora na minha planilha e pedir para que ela faça a validação, veja só, dados, validação, de uma lista cuja fonte é o nome Departamentos Ativos, ao pressionar o botão OK, olhem que interessante, eu tenho todos os departamentos aqui. Se eu incluir aqui o departamento de Comunicações e Marketing, Marketing, imediatamente a minha regra de validação vai incluir esses dois departamentos aqui também. Tome cuidado, mais uma vez, para que você não deixe linhas em branco aqui nesta lista e não considere aquele -1 para tirar o título da lista. Para que você aprenda direitinho essa função, acesse o vídeo então da função deslock que eu já tenho no YouTube. Não esqueça de baixar essa planilha de gabarito, pratique esses conceitos e, se gostou, compartilhe com seus amigos. Vou deixar também aqui na parte de baixo o meu endereço do meu blog pessoal, onde você encontra mais informações e inclusive uma apostila de Excel completa para download. Em breve, disponibilizarei a apostila do Excel 2013 para download gratuitamente. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você pelos comentários e espero vocês então no nosso próximo vídeo. Até lá!